História da aviação, que ninguém te contou. A história da aviação, da antiguidade ao século XXI. A história da aviação é marcada pela busca incessante do ser humano pelo voo. Desde os mitos antigos até as aeronaves modernas, essa jornada foi repleta de desafios, inovações e conquistas tecnológicas. 1. Sonhos e experimentos primitivos. O desejo de voar remonta à antiguidade. A mitologia grega conta a história de Ícaro e Dédalo, que tentaram escapar do labirinto de Creta com asas feitas de cera e penas. Em diversas culturas, há relatos de tentativas rudimentares de voo, como o uso de pterossauros mecânicos na China, ou os experimentos de Leonardo da Vinci no século XV, que desenhou máquinas voadoras baseadas na anatomia das aves. No entanto, todos esses esforços eram limitados pelo desconhecimento das leis da aerodinâmica e pela falta de materiais leves e resistentes. 2. O primeiro salto. Os balões e o princípio da aerostática. Século XVIII. A primeira conquista real do voo veio com os balões de ar quente. Em 1783, os irmãos Montgolfier, na França, realizaram o primeiro voo tripulado em um balão, marcando o início da era da aerostática. No mesmo período, Jacques Charles e os irmãos Robert desenvolveram balões movidos a hidrogênio, permitindo voos mais longos. Os balões foram amplamente utilizados para a exploração, observação militar e até tentativas de transporte aéreo, mas eram difíceis de controlar, pois dependiam do vento. 3. O surgimento dos dirigíveis. Século XIX. Os balões evoluíram para dirigíveis, que eram mais controláveis devido ao uso de motores e lemes. Em 1852, Henry Giffard construiu o primeiro dirigível movido a vapor, mas foi Ferdinand von Zeppelin, no início do século XX, que popularizou essas aeronaves para transporte e uso militar. No entanto, a dependência de gases inflamáveis, como o hidrogênio, tornou os dirigíveis perigosos. O desastre do Hindenburg, em 1937, marcou o declínio dessa tecnologia. 4. O primeiro voo sustentado. Irmãos Wright e o início da aviação moderna, 1903. O grande salto veio com os irmãos Wright, Orville e Wilbur, nos Estados Unidos. Em 17 de dezembro de 1903, eles realizaram o primeiro voo controlado e sustentado de uma aeronave mais pesada que o ar, o Flyer E. O avião, equipado com um motor de combustão interna e hélices, conseguiu voar por 12 segundos, percorrendo 37 metros. A partir desse momento, a aviação começou a se desenvolver rapidamente, com avanços na aerodinâmica, motores mais potentes e estruturas mais leves. 5. A aviação militar e comercial, século XX, Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. A Primeira Guerra Mundial acelerou o desenvolvimento da aviação. Os aviões passaram a ser usados para reconhecimento, bombardeio e combate aéreo. Surgiram os primeiros caças e técnicas de combate, como o dogfight, batalha aérea. Entre guerras e a popularização da aviação, nos anos 1920 e 1930, a aviação comercial começou a se expandir. Companhias aéreas foram fundadas como a Lufthansa, 1926, e a Pan Am, 1927. Aviadores como Charles Lindbergh realizaram feitos históricos, como o primeiro voo solo transatlântico sem escalas, em 1927. Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. A aviação teve um papel decisivo na Segunda Guerra Mundial, com a criação de bombardeiros pesados, caças avançados e os primeiros jatos, como o Messerschmitt Me-262 alemão. O uso estratégico da aviação foi fundamental para a vitória dos aliados. 6. A era dos jatos e o boom da aviação comercial, pós-1945. Com o fim da guerra, a tecnologia dos jatos se popularizou. Nos anos 1950, surgiram os primeiros aviões comerciais a jato, como o de Havilland Comet e o Boeing 707. O transporte aéreo se tornou mais rápido, seguro e acessível. Nos anos 1970, o Concorde revolucionou a aviação comercial com voos supersônicos, reduzindo o tempo de viagem pela metade. No entanto, o alto custo e o consumo excessivo de combustível levaram à sua aposentadoria em 2003. Ao mesmo tempo, a Boeing e a Airbus dominaram o mercado com aviões eficientes e de grande capacidade, como o Boeing 747,
e o Airbus A380. 7. Aviação no século XXI. Sustentabilidade e inovações. Atualmente, a aviação enfrenta desafios ambientais e busca alternativas mais sustentáveis, como biocombustíveis, aviões elétricos e projetos para reduzir emissões de CO2. Empresas como a SpaceX e a Blue Origin exploram a aviação espacial comercial, aproximando a humanidade da era do turismo espacial. Drones e aeronaves autônomas também estão transformando a aviação militar, comercial e logística, prometendo revolucionar o transporte aéreo nas próximas décadas. Conclusão. Desde os primeiros mitos até as viagens espaciais, a história da aviação é uma jornada de inovação e superação. O desejo humano de voar continua impulsionando novas descobertas, tornando o céu não mais o limite, mas o ponto de partida para novos horizontes.